E aí, boa noite. Boa noite! Tá me Tudo ouvindo? bem? Tô, Tá me tô te ouvindo? ouvindo. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, beleza. E aí, tudo show? Tô aqui, tô pronta. Pronta para mais um bate-papo? Tô. Como é que tá a minha cabeça? Tá cortando aí? Não, Eu tá tenho, ok. eu tenho trauma com esses negócios aí. É, o Deixa eu enquadramento melhorar. o enquadramento aqui no Insta não é muito bom, né? Não, não é não. Eu Tira acho. um pouco da beleza, né? Boa noite, gente. Tem gente É, pa- chegando. ô, Marco, parece igual Oi. aquelas fotos 3x4 que você tira foto e É, não só sai nada. falta ter um filtro antigo aqui também, né? Para azucrinar com nós também, né? É verdade. Mas E aí, então, gente, boa noite. Um beijão pra quem tá entrando aí. Como é que vocês estão? bem-vindos, seus Anunnaki. Eu É, vou deixar um spoiler tá. aqui para o pessoal buscar o que é isso, o que é isso, né? Né? Tô tomando Gente, água, tá um calor já, já, fenomenal, né? já usa o aviãozinho aqui, ó, e envia para alguém, para um amigo ou dois, e já compartilha e já ajuda nós. Também, né? Né? Então, estudou bastante para a live hoje? Eu estudei, assisti o filme e tudo. É bacana, o assunto vai ser muito legal o assunto hoje. Espero que o Instagram nos dê também aquela colher de chá né? Da vez Da semana passada, passada, que foram. Semana passada foi 1h40, se eu não me engano. a gente ficou sugando o Instagram aqui. Né? E eu acho que eles gostaram do assunto, né? Dos seres, de Dark lá e tal. Eu acho Verdade. que foi legal, né? Então, É. bacana. Tu quer aguardar mais um pouco? Tu quer que eu já comece? Tu tem horário? Não, pode começar depois. Depois a gente vai voltando. Se alguém perguntar alguma coisa, a gente vai voltando. Acho Sim, que não tem problema. sim, beleza. Bom, então, meu nome é Marco Pavão, vamos iniciar aqui. Bem-vindos ao Show de Truman! Nós estamos Para quem não conhece, literalmente, né? para quem não conhece, né, o Show de Truman né, é um filme aí, é um spoiler, na verdade, né, do que a gente chama aí, né, de GO, que é um governo oculto. Né, e hoje a gente vai falar sobre o sistema, né, sobre as regras do sistema, como o sistema nos impõe uma vida programada e como a gente pode fazer para sair dessa vida programada. Exatamente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão e hoje o assunto vai ser duro, vai ter que ter casca grossa, né? Porque algumas coisas a gente tem que trazer para as pessoas e felizmente a gente tem a capacidade de buscar, de estudar e fazer com que isso chegue para mais pessoas ainda, né? Então o Instagram é uma ferramenta do sistema e a gente usa contra eles. Deixou na nossa mão. É, deixou na nossa mão, a gente vai brincar um pouquinho, né? Então, pode se apresentar aí para as pessoas aí, fica à vontade. Meu nome é Caroline, né? Eu estou falando aqui de Porto Alegre, mas eu sou natural do Espírito Santo, né? Uma cidadezinha chamada Laranja da Terra. A última live eu esqueci completamente de me apresentar. E Normal, normal. aí ficou assim, mas tô aqui falando de Porto Alegre, né? E também do Rio Grande do Sul, igual o Marco aqui. Mas eu sou natural do Espírito Santo. Um beijão para todo mundo que está me assistindo de lá. E é aqui do Rio Grande do Sul também, né, gente? Mas eu tenho um amorzinho pela minha terrinha. Olha que bacana. Saudades, E inclusive. você veio parar aqui como nesse frio? Que na verdade não tá frio, né? Tá calor, mas Tá como é que bem tu veio parar quente. pra cá? É? Bem quente. Não, eu vim com meu marido, né? Meu marido, o trabalho dele trouxe Sim. ele pra cá. E aí a gente mudou pra cá. E Olha que bacana. aí E o que acabou o mais tu destino. faz? Oi? O que mais tu faz que tem em comum aí com a galera aí? Com a galera? Ah, eu gosto de estudar, né? Todos esses.
esses assuntos assim. Desde que eu descobri Dáquilo, assim, meu mundo foi assim, isso, gente, pelo amor de Deus, é isso. Pega esse caminho e vai, vai. E tipo, eu fiquei lá, né, vendo o Rafael Hungria falando, assistindo as lives e tal, mas insatisfeita, eternamente satisfeita do jeito que eu sou. Assim, satisfeita no sentido de ter esse anseio, né, de sempre buscar mais, sempre querer saber mais, descobrir novas coisas, testar as coisas principalmente, porque a gente não pode só ouvir e não usar aquilo na vida. Você usa, você vê que aquilo não funciona, você continua no mesmo erro, não tem lógica nenhuma, né? Então eu gosto muito de buscar as coisas que seja funcional. Tipo, quero buscar, quero usar, quero aprender a fazer, quero ver o resultado daquilo, né? Então a gente tem que fazer desse jeito, porque você ficar iludido com alguma coisa que alguém falou que vai dar certo e sair falando que aquilo deu certo, se você não testou, então pra mim não adianta, né? Aí eu fui, quando eu conheci Dáquilo, deve ter uns 6 meses que eu conheci Dáquilo, acho que em junho, julho do ano passado, mais ou menos. E aí eu comecei a buscar, aí a gente já fez uma atividade de campo aqui, né, em Minas do Camaquã, e já interagimos com muitas coisas maravilhosas, foi uma experiência assim, fantástica, né? E que Aí idade tu tem? Desculpa ter que revelar a tua idade aí, mas... eu tenho 25. Olha aí, ó, super nova, quase a minha idade, 26 anos. Bem capaz. Não, tô brincando. Pouquinho mais. Só um pouquinho, né, mais? Só um pouquinho. Pouquinho mais. E aí a gente, mas assim, buscar incessantemente desde criança. Né? Desde criança, sempre fui curiosa. Na escola, tinha professora até que quase que me deu uma faixa de a rainha dos porquês, porque eu não parava de perguntar, eu queria saber, deixava os professores meio que, tipo, sem saber o que me responder, porque eu queria saber, entende? Eu queria saber, sempre queria perguntar mais, instigar mais, e graças a Deus tive o privilégio de nascer e crescer na roça, né? Então eu explorei muita coisa, assim. Sou muito grata a essa oportunidade, né? Por ter vindo para cá por uma família que morava no interior, né? E, principalmente por causa dos valores, por causa de tudo que eles me passaram, sou muito grata. Mas também é o privilégio de ter crescido na roça, né? Ter esse contato com a natureza desde pequena. Então, assim, é extraordinário. Isso faz, hoje em dia, né, já tendo capacidade, a gente já tem acesso a essa informação, a gente sabe que a natureza é feita para o homem e o homem é feito para a natureza, entendeu? Essa condição que a gente tem de morar na cidade foi a gente que inventou, entendeu? Isso não é natural da gente. O lugar da gente é no interior, né? Mas, assim, tô na cidade, né? Mas não posso reclamar que eu tenho uma qualidade de vida razoavelmente boa, assim. Tenho uma orla para me caminhar, tenho contato com a natureza, assim, bom. Não tenho o que reclamar, até porque Porto Alegre é a capital mais arborizada que tem, né, no Brasil. E, no mais, é isso, assim, só agradecer mesmo. E fazer o possível para a gente só ir melhorando, né? É isso. Bacana. Mas o que te instigou a fazer essa busca? Imagina só, hoje você tem 25 anos de idade. Vamos falar aqui para algum jovem que vai assistir essa live aí, talvez, né? Espero que sim. Mas o que te instigou a buscar essas informações diferentes? O que te buscou ser diferente do que se vê na sociedade hoje, né? Porque, enfim, claro que você tem uma cultura da roça, né, já impregnada, então para você é uma conexão diferente, né? Podemos dizer que o jovem da cidade ele está totalmente desconexo ou desconectado, né? Com a fonte aí que realmente instiga a entender o que é a necessidade, né, de trabalhar a consciência, de trabalhar o corpo, enfim, de trabalhar todas as características que o ser humano tem para desenvolver ainda, né? O que te instigou a isso? A certeza de que eu sabia que existia algo oculto que ninguém falava sobre isso, mas eu tinha certeza disso, desde criança, eu tinha certeza que tinha alguma coisa ali, porque eu tinha experiências, vamos dizer, extrasensoriais, assim, desde criança. Então, eu sempre fui sincera comigo, né? Sempre busquei, assim, claro que na adolescência é aquela coisa que se vira do avesso, né? Mas, assim, é uma fase que todo mundo tem dificuldade.
Só que assim, comecei a buscar mesmo quando eu tive acesso à internet, né? Depois que eu tive acesso à internet, lá para os meus 16, 17 anos, eu dediquei a minha vida só a buscar, interagir com pessoas nesse sentido, né? E apesar de ter sido difícil, assim, sempre busquei alguém que tinha alguma coisa em comum, porque é uma coisa que eu nunca sosseguei, nunca aceitei. Alguém falar, é isso aqui, tá. Não, 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 não. Se eu não testar, não funcionar, não é aquilo. Então, vou buscar outra coisa. Então, eu sempre fui inquieta nesse sentido, né? Tanto na escola, igual eu te falei, por ter crescido no interior, a escola era uma escola, querendo ou não, assim, com bons valores, bons costumes. Os professores eram muito bons, não tenho do que reclamar, professores muito bons eu tive. Então, eles, querendo ou não, eles também, tipo, falavam, exercitar a criatividade da gente, né? Por mais que tinha que seguir aquele currículo, aquela coisa lá que o sistema oferece pra gente, mas a gente trabalhava a nossa criatividade. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na escola, entendeu? Eu gostava de apresentar trabalho. Nossa, a melhor coisa da minha vida era apresentar trabalho. Todo mundo na sala de aula queria fazer grupo comigo. Se tiver alguém aqui, pode confirmar. Porque eu adorava explicar, entendeu? Eu sempre gostei de falar as coisas. Tanto é que, você vê, eu gosto de falar. Então, eu acho que você buscar para poder ensinar uma outra pessoa, isso também me anseia muito, né? Você poder expandir a cabeça de alguém. Talvez eu não vou falar da mesma forma que eu falo para um, eu não falo para o outro, porque mais ou menos se eu tenho o contexto de vida daquela pessoa, eu busco palavras e busco inserir ela dentro daquilo, mas com as palavras que ela conhece, né? Então eu vou transferindo o conhecimento desse jeito, ajudando as pessoas assim. Eu acho que é minha missão de vida, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço. Acho que o dia todo o Josué mesmo fala, menina que fala, gente. Se deixar. E ele, em compensação, ele é super quieto, né? Mas, assim, é o que eu amo. Né? Eu adoro fazer isso aqui. Bacana, que legal. É bom conhecer um pouco da tua história, porque muita gente acha que para despertar, para buscar alguma coisa diferente, né, tem que ter todas as informações necessárias para começar a buscar. E não é assim que funciona, né? O nosso corpo mesmo, a nossa consciência, a nossa memória cósmica nos faz, em um certo momento, ou seja, cria uma insatisfação, né, que a gente vai em busca do conhecimento e do despertar também. Então, despertar não é aquele negócio espiritual que a gente está falando aí, que o pessoal, enfim, enche o Instagram ou as mídias, enfim, de coisas de meditação, algo assim. Muito mística, né? Muito mística e nada funcional. Desculpa te cortar aí. Não, seria a verdade, é isso mesmo. É muito místico, né? E nada que você consegue colocar em prática, sentar, meditar, atingir tal nível, enfim. Nada contra quem faz isso, tá? Mas para o propósito que nós estamos seguindo, isso não funciona. Né? Por despertar realmente consciente para o nosso propósito que eu estou falando, o nosso, aquele propósito que a gente está seguindo junto. Estou falando de nós dois aqui, tá? Então, não dá certo, porque a mente ela tem que estar muito ativa, né? Para que se consiga esse despertar consciente, né? E não ficar naquela sensação de sempre estar nas nuvens, né? Porque é exatamente isso que o sistema busca, de pessoas que fiquem nas nuvens, viajando na maionese também. Né? Inclusive, Mário, tu falou uma coisa aí, quando eu comecei a buscar e tal, acho que todo mundo passou por esse caminho, né? Essa questão de meditação, essa espiritualidade. Né? Graças a Deus, assim, eu tive segui o Vinícius Francis, né? Não sei se alguém conhece aqui, mas eu seguia ele por muito tempo, ele trouxe uma espiritualidade, e traz uma espiritualidade até hoje, muito lúcida, né? É um trabalho que eu gosto, que eu tenho um carinho muito grande, né? Mas ele trabalha mais essa parte dos ascensionados e tal, então é mais a outra parte, né? Não é que a gente tem um espectro, né? É o espectro dos ascensionados e o espectro dos seres extradimensionais. Então, e nós estamos aqui no meio, né? Então ele trabalhou muito essa parte dos dimensionais, esse outro espectro que a gente tem. E assim, me ajudou muito, né? Eu evolui muito com todas as aulas que ele dava no YouTube, o canal dele é maravilhoso. Então, assim, a minha
história, eu honro muito a minha história, né? O trajeto que eu fiz para chegar até aqui hoje, né? Que eu, tipo assim, eu me satisfiz com, momentaneamente, né? Com a escola didática da pesquisa, porque você não tem algo pronto, né? Você vai buscando, é sempre uma receita para mim não é a mesma que é para você, o entendimento que é para mim não é o mesmo que é para você, a funcionalidade ali você vai se adaptando. Não é uma receita de bolo, né? Isso, não é uma isso. receita de bolo, né? E as Então, experiências que a gente tem também, né? No físico, sim. né? Não só uma coisa que você, ouve ali, e aí você tenta fazer, aí aquilo não vai, né? E não, a gente tem experiência, a gente tem os exercícios que a gente faz, a gente pega, faz, a gente vê os resultados. Então, nada de ceticismo, entende? Você tem a certeza, você tem, é concreto. É uma coisa que a gente precisa. Por mais que a fé, ela é fundamental, mas a gente também é de carne e osso, né? Não dá para descartar esse corpo, porque ele é funcional, a gente precisa dele. Eu acho que o grande problema do sistema é exatamente esse. O corpo espiritual, o corpo de luz e tal, mas o corpo físico? A gente está aqui usando ele o tempo todo, a gente precisa desse corpo físico, né? Tecnologia, É uma né? tecnologia que a gente tem, tá? O corpo é incrível, gente. A mente humana é uma coisa extraordinária. A capacidade da mente humana é surreal, entende? Então, a gente precisa buscar trabalhar melhor a sua máquina, né? Então, fazendo aí uma alimentação saudável, praticando exercício, buscando ter uma mente sã, né? Porque um corpo saudável, ele automaticamente ele vai deixar você com uma mente muito mais saudável. Você vai estar muito mais preparado para enfrentar, seja lá o que for para acontecer. Então, acho que seria basicamente isso, né? Porque senão a gente não vai falar do que a gente veio falar aqui. Tem bastante assunto, mas é importante frisar isso, sendo que a gente mais para frente vai falar um pouco sobre isso também, né? Então, se alguém não assistiu o show de Truman, recomendo que assista, vai entender o que a gente está falando aqui. Realmente eu trouxe esse título à tona, porque é um filme de 1998 Isso. e conta a história de uma criança que ela teve uma vida totalmente programada, tipo um reality show, e ali eles determinavam, né? E aí você já começa a trazer para os dias atuais isso, né? Então, ali dentro de um domo, né? Criaram um domo, criaram uma terra, criaram um mar, né? Tá parecendo as teorias de conspiração, né? Que não é mais conspiração, né? Então, criaram todo um cenário, né? Já dando um spoiler aí para as pessoas pesquisarem, criaram todo um cenário e colocaram personagens, colocaram um monte de gente ali, cada um fazendo uma coisa totalmente programada para que aquela pessoa ali, ela entendesse que aquilo era a vida dela. Até um certo momento, né, essa criança cresce e tal, só que o sistema que eles criaram, eles não contavam com o impulso do espírito. Eles não contavam com isso, eles não contavam com a memória cósmica daquele ser que eles estavam tentando programar. Até certo ponto eles conseguiram. E é muito interessante, porque em certo momento ele começa a tomar vitaminas, então o próprio sistema fornece para ele as vitaminas, né? Talvez isso tenha despertado, né? Então isso é muito interessante, né? E como é que o sistema trabalha tudo isso? O que o sistema faz? Todas as partes que ele tentou sair desse sistema, o sistema colocava medo nele, ou seja, usava uma emoção negativa dele, né, para controlar ele. Será que dá para trazer para os dias atuais? Dá para fazer uma analogia, né? Então, tantos acontecimentos que nós estamos tendo, né? E dá para assistir esse filme e trazer para os dias atuais. Então, cada vez que ele tenta, por exemplo, uma parte onde ele tenta atravessar a ponte, e aí está escrito numa placa lá, você está certo que quer fazer isso, ou tem certeza que quer fazer isso, já deixa uma dúvida, e aquela dúvida entra no inconsciente dele, ele busca todos aqueles medos que foram programados na mente dele, para que ele nunca saísse dali. Né? O próprio céu criado para ele é um céu fake,
artificial. E, no entanto, né, cai de cima lá uma lâmpada, como é que se chama aqueles negócios lá? Refletor, eu acho, É né? um refletor escrito Sirius, que seria uma estrela, a estrela mais brilhante que teria no céu dele. No nosso céu também tem uma estrela Sirius, né? Muito O que que brilhante. será, né? O que que será, né? O que que será, né? Mais para frente aí a gente vai ter a anomalia dos astros, né? Uma pesquisa feita nos 4 cantos do mundo por dar aquela pesquisa, né? Que vai revelar muita coisa e vai deixar muita gente chocado. Então é muito interessante. Então aguardem, né? Então esse sistema colocou para ele tudo o que ele devia fazer, dizia para ele o que ele tinha que fazer, e quando o sistema não conseguia, ele aproximava pessoas, criava uma conexão com essas pessoas, né, e essas pessoas faziam uma espécie de lavagem cerebral na figura, enfim, no ator que está lá, né, no Jim Carrey, né? Então, Truman, né, que é o homem verdadeiro, Isso, exatamente. né? Truman, que é o homem verdadeiro. Será que, trazendo para os dias atuais, esse é o homem verdadeiro mesmo? Será que, olhando para todo aquele sistema, o que, que nós estamos seguindo na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa dieta, né? Tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente consome, todo o lixo que o sistema joga para nós, eu estou falando E que a gente de busca lixo ainda, né? informativo, né? O lixo informativo ou desinformativo, né? Que o sistema joga para nós. E aí, o que, que a gente está consumindo? Será que realmente estamos vivendo num show de Truman? Ou seja, num show do homem verdadeiro ou de um homem fake? Eu vou deixar você comentar um pouquinho sobre o filme, algumas partes que você tem achado interessante, que daí a gente traz para a atualidade, para entender o desenrolar desse assunto aí. Pois é, outro detalhe é que assim, porque cada um tem uma perspectiva, né? E outro detalhe que eu tô falando aí sobre o medo dele, trazendo para nossa realidade também, para que as pessoas pensem a respeito, é o seguinte: você vê que ele, criança, ele tinha essa vontade de explorar. Ele tinha esse espírito explorador. Mas o que aquele sistema, aquele domo, o responsável por aquilo, que comandava inclusive de uma lua fake, enfim, não sabemos, e comandava a vida dele ali, o que fez com ele? Podou aquele espírito dele com trauma, entende? Podou aquele espírito dele com trauma para que ele tivesse medo de ser explorador, medo de sair daquela ilha, né? E trazendo aí para a realidade, a gente pode olhar também, comparar com o mito de Platão, né? Que é a questão filosófica e com os que não estão vivendo uma realidade que não é bem aquilo ali. Se a gente parar de assistir aquelas sombras, começar a se questionar, a gente sabe que existe uma verdade dentro da gente que vai impulsionar a gente, né? Isso é muito forte, porque é um negócio que é um magnetismo que puxa a gente, e quando você entra nesse caminho, quando você começa a caminhar esse caminho da sua alma, da sua verdade, as coisas simplesmente abrem, as coisas simplesmente acontecem umas coisas assim que você fala assim, cara, de onde que veio isso? De onde que veio esse dinheiro? Eu nem sei. De onde que veio essas pessoas maravilhosas na minha vida? E, gente, depois que você entra no seu caminho, da sua alma, do seu magnetismo, aquilo começa a puxar de uma forma tão maravilhosa, que é a sua verdade interior, que é nossa conexão com Deus, nossa conexão com o eu do futuro, né? Que é quem nós somos, né? Então, essa parte aí do filme, onde que ele depois ele consegue se desconectar dessa programação que o sistema fez ali, que ele volta a explorar, né? Que ele deixa todo mundo ali procurando ele, e aí ele enfrenta o medo dele, ele entra dentro do barco e vai ali para encontrar onde que tá onde que acaba aquele mar fake. Então é uma atitude que a gente precisa ter diariamente com várias coisas. E eu digo que não adianta você ficar me falando, porque minha mãe e meu pai fizeram isso comigo, ou porque fulano de tal fez isso comigo. Gente, você já é uma pessoa adulta, né? Você já é uma pessoa adulta, você tem que ter consciência do que você quer da sua vida, entende? Não adianta você ficar culpando seus pais. Seus pais fizeram o melhor que eles puderam, entende? Eu sei que a gente precisa
tratar, a gente precisa ir atrás de um terapeuta, de um psicólogo, buscar sim melhorar, fazer alguma coisa. Mas daí ficar só remoendo aquilo, ai, porque minha mãe fez isso, porque meu pai me fez aquilo, porque me bateram, porque passou, não tem nada que tu vai fazer que vai resolver aquilo. A menos que tu pegue em frente essa situação, de frente para não. Foi o que foi, deu o que deu para ser, e daqui para frente eu que assumo a responsabilidade da minha mente, do meu estado mental, da minha saúde mental. É minha, eu vou pegar, o que eu posso fazer? Eu posso começar a fazer uma terapia, eu posso começar a cuidar da minha saúde, eu posso começar aonde quer que seja, mas para de ficar se colocando de vítima, entende? Eu acho que isso me deixa assim, eu fico dentro da vontade de gritar isso para todo mundo, assim, eu fico agonizada quando eu vejo um negócio desse. As pessoas se colocam de vítima o tempo todo. Nossa, não consigo ver um negócio desse. E você vê que no filme ele traz isso, ele sai dessa posição de medo, ele sai disso e explora, e ele finalmente encontra o dom, né? E consegue sair. Inclusive, aquele desenho, né, no final ali, onde que ele sobe aquela escada que tem aquela porta, é uma porta para o escuro, entende? Não pensa que tu vai sair da onde que você tá, que tu vai encontrar assim, o caminho aberto, não, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez, e vai ser um passos no escuro, mas quando tu tá conectado com o seu eu do futuro, com a sua fonte, você vai dar passo no escuro, você vai ter certeza do que você tá fazendo. É um negócio só vivendo assim, só se entregando mesmo para poder realizar essas coisas. E eu digo, é possível, porque eu vivo isso. Eu convivo, graças a Deus, hoje em dia, com muitas pessoas, né? Troco conhecimento com essas pessoas que vivem dessa forma. E eu sei que não é só eu. Então, é algo que funcionou para mim, mas que eu vejo que também funciona para muitas pessoas. Então, cerque-se também dessas pessoas que te motivem para ser isso. Né? Esses dias eu até coloquei nos meus stories. Né? Você é a média das 5 pessoas que você mais interage. Isso te assusta ou isso te conforta? Se não tá bom, aquelas amizades que você tem, sai disso daí. Igual o Truman ali, né? Ele tem aquele amigo que tem aquela vida mediana ali e tal, e ele fica tipo, eu tenho um emprego até melhorzinho e tal. Mas aquele amigo é programado, entendeu? Gente, eu não tô falando que as amizades da gente são, tá? Não tô falando do filme. Também são. Todos são programados. Programado. Todos, inclusive nós ainda carregamos programas. Inclusive, nós carregamos programas desde a nossa infância, inclusive antepassados ainda. Geneticamente, Genético. Né? Geneticamente falando, nós trazemos essas informações no nosso DNA que nos causam medo, nos causam paralisia, né? E esses medos, realmente, eles nos fazem travar. Então, tem certos momentos da nossa vida, realmente, que a gente para, a gente olha, analisa, mas a gente tem o quê? Tem a percepção de Truman, tem a percepção do homem verdadeiro. Porque busca, quando Truman, ele para e ele começa a entender os impulsos, aumentar a percepção dele, olhar o que acontece no lugar, no local onde ele vive, ele começa a enxergar coisas que ele não enxergava. Exatamente. Isso a gente chama de elevação de frequência. Uhum. Ele começa a colocar o cérebro para trabalhar, começa a subir a frequência cerebral e ele começa a participar realmente daquele ambiente. Até o momento, é o ambiente que está moldando ele. A partir do momento que ele cria uma conexão, realmente que ele começa a observar o ambiente, ou se autoconectar, digamos assim, né? Ele começa a aumentar a percepção dele, ele começa a ampliar a visão dele, e ele começa a enxergar coisas cabulosas, né? E começa a vir os questionamentos. Vindo os questionamentos, ele começa a gerar muitas insatisfações. Gerando todas essas insatisfações, que é o nosso caso no dia a dia, nós geramos muitas insatisfações no nosso dia a dia a partir do nosso emocional. E o sistema, o que ele faz com o nosso emocional? O que ele faz com o Truman? Ele pega, ele conhece, ele tem cientistas que estudam sobre neurociência e outras coisas, muito importante, que muita gente não conhece, frequência, vibração, energia, o sistema conhece tudo isso. E o sistema, ele joga para você aquilo que você precisa para preencher um certo vazio com prazer.
Então, os vazios, eles são preenchidos momentaneamente com prazer imediato. Prazer imediato. Leva você a quê? A um próximo vazio. Por um período de tempo, você consegue suprir aquilo. Vamos falar aqui, money, money, money. Né? O vício também, né? Eu recebi uma grana e tal, tô super feliz, isso aquilo, eu recebi um aumento de salário, mas não sei o quê, tô super feliz. Aquilo preencheu. Eu, por um período de tempo, eu vou estar feliz. Ou achando que estou feliz. E aí, passando esse período de tempo, eu crio uma outra insatisfação, porque não preencheu realmente aquilo. E a minha percepção, ela começa a aumentar novamente. Eu começo a usar o meu cérebro, né, aumentar a frequência cerebral, para que eu consiga enxergar o que está acontecendo baseado nessa insatisfação. Agora, é ruim estar insatisfeito? Não, é uma coisa maravilhosa a insatisfação. Porque a insatisfação, ela te leva para um outro patamar. Ela sempre vai te levar para um outro patamar. Só que o sistema é tão inteligente para te manter dormente que ele cria as situações de prazer imediato. É um novo programa de televisão, é uma nova comida, um novo lançamento, um novo carro, uma nova roupa, uma viagem nova. O sistema ele está sempre colocando para você prazeres imediatos. Distrações, né? Distrações. Distrações, realmente distrações. E aí você começa a olhar para aquilo. Às vezes tem a pessoa que viajou, está postando fotos, tem um outro lá que comprou um carro, postou a foto, tem outro lá, e aquilo lá, e você começa a olhar para você e se apequenar novamente. Por isso que o sistema inventou as mídias sociais. Para quê? Para programar você, para ficar com uma mente totalmente domada nesse sistema. Como é que ele doma a sua mente? Fala aí. As redes sociais, né, elas fazem... Não, e as comparações, né, que você tem, você no Instagram, por exemplo, se você não vigiar, você fica ali o tempo todo se comparando com o corpo de fulano, com o carro de ciclano, e você começa a se colocar para baixo, aí você começa a ir buscar satisfação por meio daquilo, mas tu não vai encontrar satisfação plena nisso, entende? O descontentamento que a gente diz que é saudável, é essa busca incessante, né? Ela é boa, ela é positiva, mas o descontentamento, porque você fica se comparando com outra pessoa e se colocando para baixo, isso é péssimo. Isso é programado, muita gente não pensa, né? Não sabe disso, não tem consciência. O Instagram é programado para você se botar para baixo, gente. É óbvio isso, o Instagram, o Facebook, enfim. Então, a gente precisa usar sim as ferramentas, porque a gente tem isso disponível aqui hoje, né? Mas é igual uma faca. Uma faca, ela pode servir para você cortar um alimento, fazer uma comida muito boa, ou você pode matar alguém. O problema não está na faca. O problema está na sua consciência em como você usa isso, né? Então, da mesma forma, as redes sociais são ótimas, são maravilhosas. A gente desenvolve muitas habilidades através das redes sociais também, porque você tem a oportunidade de interagir com outras pessoas, você tem a oportunidade de trocar ideias com pessoas, mas saiba selecionar também, saiba escolher essas pessoas que você está interagindo. Vê ali a pessoa que está aparecendo no seu feed. Se alguma coisa está te fazendo mal, deixa de seguir, bloqueia, larga aquilo de mão. Alguma coisa que já te põe para baixo, para que tu vai ficar seguindo isso? Né? A gente tem que ter essa consciência. Então, muita coisa, inclusive tu falou aí a questão das distrações, né? Dos programas, da televisão e tudo mais. Aí agora a gente tem aí o BBB, né? Da vida, que é mais ou menos um show de Truman, só que coletivo, né? Aí outro detalhe do filme, né? Pelo amor do... Como diz meu parente lá, pelo amor do cabrito, mas não chega nem aos pés de Truman, aquela chinelagem lá. Não, eu sei, mas assim... Palavrão, mas é a própria... assim, enfim, quem gosta, gosta, né? Mas eu acho uma chinelagem total aquilo lá. E é impressionante que aquilo, para algumas pessoas, faz sentido. Entende? Olhar, porque o ego é assim, né? Desenvolve essa parte do ego de olhar para o outro, né? E aí tem que falar de alguém, né? Isso são coisas do ego.
E o sistema utiliza isso. O sistema utiliza o nosso ego para que a gente não consiga olhar para as laterais e sempre olhe aqui, né? E olhando para baixo ainda, né? Porque sempre coloca para baixo. Exatamente. Então, o interessante de tudo é que nessa parte de Truman, né, o homem verdadeiro, ele começa a entrar para dentro dele, né, verificar realmente as sensações dele, e ele começa a receber esses impulsos para que ele consiga sair daquele sistema. Exatamente. Ele começa a ouvir ele começa a ouvir as sensações dele. E o que as pessoas fazem? O que nós fazemos? Será que a gente para escutar a gente mesmo? As nossas sensações, as vibrações, os pensamentos? Será que a gente para isso? Ou a gente apenas segue caminhando? Sem objetivo nenhum, sem chegar a lugar algum, totalmente perdido. Mas o interessante de tudo é que nessa parte onde ele entra para dentro, ou seja, dentro dele mesmo, ele faz uma viagem interna e aí ele começa a enfrentar outros problemas. Sim. Quando ele começa a despertar, ele começa a enfrentar outros problemas. Ele começa a receber chantagens, né? Ele começa a receber outras coisas. Inclusive, quando ele entra naquela parte escura que ele sai, ele sobe a escada, e isso é um sinal muito interessante para que você suba mais um degrau. Você precisa subir mais um degrau. Para você sair do sistema, você precisa subir mais um degrau. Porque aonde você está, talvez você não esteja gostando. Ou será que você está gostando de onde você está? Eu estou sempre insatisfeito. Eu nunca estou satisfeito. Eu estou sempre insatisfeito. Estou insatisfeito com a minha atividade física, eu faço um pouco mais. Tem dias que eu, 3 dias sem fazer atividade física. Hoje cheguei, atividade física. Então eu posso fazer um pouco mais. Então estou sempre insatisfeito comigo. Sempre procurando melhorar alguma coisa. Insatisfeito com as minhas palavras, insatisfeito com as minhas ações, insatisfeito com os meus ganhos, insatisfeitos com o trabalho, insatisfeito. Tomara que o patrão não escute isso, mas. Não, mas é assim, a insatisfação não é pelo local em si que eu falo. A insatisfação é de como eu posso produzir mais, como eu posso ser mais, como eu posso ganhar mais, como eu posso evoluir mais, como eu posso parar na frente do espelho e olhar para mim por mais tempo do que olhar para os outros numa tela de celular. Exatamente. Né? Então, esse Truman, esse homem verdadeiro, ou mulher verdadeira que existe aí dentro, tem que parar e tem que olhar para sair do sistema. E o sistema hoje, ele nos traz muitas coisas, ou seja, ia falar muitas coisas, mas é envenenamento mesmo. Envenenamento do nosso espiritual, envenenamento do nosso corpo físico, envenenamento das nossas emoções. Tudo isso o sistema traz. Agora, como é que eu posso fazer para sair de tudo isso? O que eu posso fazer? Quais as ferramentas disponíveis? Porque hoje é um bombardeio de informações. Tu está fazendo uma dieta, chega um desgramado do teu lado e está comendo um chocolate. Né? Então, os prazeres imediatos. Será que tem alguém para me apoiar nisso? Será que tem alguém aqui? Porque você falou antes, né? Se você não está gostando das suas companhias, muda as suas companhias. Exatamente. Fique junto, é muito importante. Com pessoas Ou que fique sozinho. fique junto com quem te faz dar o próximo passo. Isso é o mais importante. Então, eu gostaria que você trouxesse aqui para nós uma coisa que eu sei que você estudou, é sobre essa questão de intoxicação. O que o sistema faz com nós e o que acontece com nós quando o sistema nos envenena. A questão é o seguinte, né? Tudo tá... Peraí, eu tô passando uma mão. Enfim, tudo ao nosso redor, tudo que o sistema oferece, tudo que é fácil, tudo que é de embalagem fácil, né? Você abriu a sacolinha ali, ou a questão do trigo, a questão de praticamente tudo que a gente está se alimentando, respirando, bebendo,
está intoxicado de alguma forma. De alguma forma está intoxicado. Então, por mais que você faça o máximo que você pode, você ainda assim está ingerindo toxina. E essas toxinas, elas fazem o que no nosso corpo? Elas abaixam muito a nossa vibração. Elas fazem com que a gente não consiga sair dessa faixa, né? Que é o que eu falei no início. A gente tem realidades, né, paralelas a nós, a gente vive numa faixa específica e a gente só, atualmente, né, a sociedade só está numa faixa e cai dali para trás, né? Ela não busca subir mais, porque a gente tem, vamos colocar aqui no espectro de luz visível, por exemplo, nós temos aí os raios ultravioleta que estão acima, a luz visível e os é o infravermelho? Não, e as ondas de rádio, eu acho, né, que é para baixo. Acho que é as ondas de rádio. Eu não me lembro muito bem do espectro agora. Mas, enfim, a gente tem todo esse espectro, né? A gente está aqui na luz visível e, às vezes, só cai de volta para as ondas de rádio. Né? Que tipo de coisa que a gente está captando ali? É justamente onde que o sistema tem maior manipulação e as maiores tecnologias para poder imputar o que for na sua mente. Então, se você não tem controle da sua mente, se você não tem controle do que você se alimenta, você vai estar recebendo só aquelas informações do meio. Porque não pense você que você não capta coisas do meio, que a gente capta sim, o tempo todo. Né? A gente tem uma antena dentro da gente, nós somos antenas, a gente capta a informação do ar, assim, porque a gente tem essa capacidade, né? Seja consciente ou inconscientemente. Então, a gente cuidando, se desintoxicando, buscando ter uma alimentação saudável, buscando praticar atividade física, buscando consumir música de qualidade, filme de qualidade, porque isso tudo é um veneno, né? Igual você falou, é um envenenamento de todos os lados. Né? Esses dias eu fui olhar o sal tem lá o negócio lá que eu esqueci agora o nome, que é pra quê? Não é o sódio, é o... Iodo? Ai. Antiumectante. Eu fiquei tipo... Errou! Tipo, gente... Né, você lembra? Eu até falei com você. Gente, eu fiquei revoltada com aquilo, porque eu pensei que eu tava consumindo um sal de qualidade, assim, né? Que sal, gente? Sal, a humanidade usa sal há quantos anos que a humanidade usa sal? O sal é usado para não estragar. Então, vai colocar uma coisa no sal? Não tem lógica nenhuma colocar alguma coisa no sal. Se o sal foi usado durante milênios aí para as coisas não estragarem. Então, eu não tinha me atentado ainda, né? Até o momento que eu parei para ler ali o que continha no sal, que é o tal do antimectante, que eu fiquei assim... O maior envenenamento, né, da população, o sistema usa açúcar, gordura e sal e farinhas. E conservantes, então, né? Já entra dentro, né? Já entra dentro de tudo, desse pacote aí, mas sal, gorduras, açúcares e farinhas brancas. Isso. Farinhas brancas, glúten. Cola todo o intestino. Isso. Cola todo o intestino, bloqueia as velocidades intestinais. Bloqueia todas as velocidades intestinais que fazem a absorção dos nutrientes. E aí teu cérebro fica sem nutrição também. Todas as tuas células sem nutrição. O corpo se enche de toxinas a partir das gorduras e sal e açúcar. E aí vai para as células adiposas, aquilo cria... ou seja, não cria carga elétrica no teu corpo para que você consiga atingir outros níveis de frequência. Então, a alimentação, ela já tem nela, né, a base, né, para te levar a um outro patamar somente se alimentando. Somente se alimentando. Se parar e comer só verduras, frutas, é difícil, é muito difícil fazer isso, mas é necessário. É dolorido largar um pão e comer uma fruta. Talvez na cabeça de muitas pessoas seja assim. Talvez na minha cabeça é super leve pensar nisso. Para mim é porque eu já tranquilo. tenho o hábito, já adquiri o hábito. Né? Então, por mais que tenha venenos, toxinas nas frutas, enfim, é necessário. É necessário. Não há outra fonte. Suplementação, super importante. Colocar os minerais, né, as vitaminas que trabalham em conjunto, não consumir uma vitamina, vou consumir vitamina A porque tal doutor me falou que é bom, vou consumir uma vitamina não sei o quê, porque as vitaminas, gente, elas trabalham em conjuntos. Tudo trabalha em conjunto, para formar uma célula. Tudo trabalha em conjunto, né? Então, não
é consumindo uma coisa, é a mesma coisa a alimentação. Precisa comer um conjunto de coisas saudáveis para que o corpo consiga responder, e aí sim, a cabeça começa a funcionar de uma forma diferente. Cansaço, basicamente não vai ter, basicamente o cansaço de uma pessoa que se alimenta bem é mais cansaço mental, né, por causa de toda a poluição sonora, frequências de rádio, e outros tipos de ondas eletromagnéticas, celular, enfim, aparelhos que emitem ondas eletromagnéticas, acaba afetando também o nosso cérebro, que é um captador também dessas ondas, né, que é o lixinho aí que o sistema utiliza para baixar a nossa frequência, né? Então, isso é muito interessante. Água, por mais que a água esteja com alguns problemas também, há fontes aí de como melhorar também a água para que se melhore o consumo também. Coloque um limão na água. É impressionante como as pessoas usam as piadinhas para burlar, né? Para burlar é uma coisa tão boa. E limão só emagrece se ir até o limoeiro, não sei o quê. São piadas incutidas nas redes sociais que isso vai... Se você está com a cabeça, ou seja, teu foco, teu objetivo realmente não está claro para você, você vai desistir daquilo que você vem fazendo. De toda essa intoxicação, você já não consegue ter essa força. E aí mais as piadinhas, né, que é a... Né, por isso e aí vai te tirando o foco meio, realmente. Né? Exatamente. O meio é outra coisa super importante. Não importa quem esteja dentro da sua casa, você pode sentar e conversar com a pessoa e dizer assim, eu estou me sentindo mal, estou ficando doente, estou adquirindo doença. Será que a gente pode mudar alguma coisa aqui dentro de casa? Ou será que a gente vai ter que ficar aí um carregando o outro para lá e para cá, com 40 anos, 50 anos, andando de bengala, atravessando a rua, Então a gente pode mudar tudo isso. Tudo que o sistema está nos oferecendo está matando as pessoas pela boca. Não é mais armas que está matando. Estão fazendo um grande teatro aí, incutindo mais medo nas pessoas ainda, né, de guerras e mais guerras. Mas a principal guerra, ela é silenciosa. Ela acontece dentro do seu prato. E tem que prestar atenção nisso. A guerra maior travada contra a humanidade é através do que a humanidade está ingerindo. E não é o perigo das balas perdidas, isso e aquilo. Desculpa tirar um pouco o teu foco. Não, mas tá ótimo, é isso mesmo. Entende? A gente realmente tem que observar isso daí. Porque eu estava falando esses dias, o maior ato de resistência que você pode ter hoje em dia é buscar ter uma alimentação saudável, buscar cuidar do corpo, buscar cuidar da sua mente, buscar se rodear de pessoas que tenham ali os mesmos valores, né? Porque os valores e os princípios hoje em dia na sociedade, o que é certo é considerado errado e o que é errado é considerado certo. Viraram do avesso completamente esses valores, né? São valores aí, querendo ou não, né? De base cristã, né? Querem deturpar alguma coisa aí, por que será? Né? Porque não querem. Porque isso, querendo ou não, você pode olhar, foi o que funcionou durante muitos milênios, né? A formação da família, a formação desses valores na sociedade, do seu papel de homem, do seu papel de mulher, tiraram completamente, entendeu? Isso do meio, para que você não entre numa crise de identidade que você não sabe nem que você é. E aí você fica ali perdido, se alimentando mal, não pratica atividade física, não sabe quem que você é, não sabe o que você vai fazer aqui, você não tem objetivo, você não tem clareza de nada, você não tem propósito. Basicamente isso, você não tem propósito nenhum. Você é o quê aqui? Serve para quê aqui? E aí a pessoa, em vez de usar essa insatisfação para buscar, ela se afunda mais. Ela enfia a cara mais no doce, ela enfia a cara mais na bebida, ela enfia a cara na droga, né? Vamos observar isso, gente. A gente tem outras opções. É um pouco mais difícil, mas vai te dar um resultado infinitamente maior para você exatamente chegar ali nos seus 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos, quem sabe, né? Viver mais tempo aí,
você ter condição física. Imortais. Isso, exatamente. Você ter condição física de. Gente, você ter músculo é a mesma coisa de você ter liberdade, entendeu? Imagina que coisa constrangedora você chegar numa idade que você depende de alguém para tomar banho, para fazer as coisas básicas. Sendo que você poderia ter feito melhor. Você pode cuidar do seu corpo para que, se acontecer alguma coisa, é um acaso, mas você pode fazer alguma coisa melhor agora, 30 anos antes, 40 anos antes disso acontecer. Né? O pessoal pensa em aposentadoria e tal, tudo mais, mas não pensa na condição física de chegar até lá. Né? Às vezes. Não. Por favor, continue. Não, só terminar aqui o pensamento. Tipo, tu às vezes quer chegar na aposentadoria ali, mas tu não tem corpo nenhum, tu não tem saúde nenhuma para desfrutar daquilo. O que adiantou você perder 30, 40 anos da sua vida enfiado numa empresa, às vezes ali, que você não se priorizou. Em momento nenhum você se priorizou. Né? A maior riqueza que a gente tem é a nossa saúde. Né? Porque se você não tiver ela... inserido nisso, né? Qual o programa inserido nisso daí? Que você tem que nascer, você tem que ir para a escola, você tem que estudar, o que mais? Você tem que comprar um carro quando jovem, né? As indústrias pregam isso, e isso é um programa inserido na cabeça dos jovens. Tem que ter um carro, né? Aí tem que arrumar um trabalho, né? Você tem que casar, se aposentar nesse trabalho, cuidar dos filhos, e aí você morre. Esse é o cronograma do sistema. Esse é o cronograma que a gente olha aí para fora, a gente vê isso. Não é piada, não. Eu trabalhei em metalúrgica, sei muito bem o que é isso. Muitos e muitos senhores de 60, 70 anos, trabalhando, se arrastando, saindo da farmácia com sacolinhas de remédio, e você não... Se pensa assim, poxa, será que esse é meu futuro? Será que eu quero isso para mim? Né? O jovem não pensa isso, entende? Por quê? Porque há um programa inserido. Os programas, eles são inseridos para que a população não pense. Se começar a prestar atenção nos programas, hoje mesmo eu fui dar uma parada no meu cabelo aqui, fiquei até mais orelhudo. E aí eu estava falando com o cabeleireiro, e aí estava comentando sobre a live de hoje, e aí ele disse assim, pois é, a vida é assim, né? Eu, oi? Mas ele concordou com tudo que eu falei, mas logo depois tinha um chip lá no inconsciente dele que disse, pois é, a vida é assim. A conformidade, eu disse, não, a vida não é assim, meu amigo. Esse programa instalado aí está dizendo para você, você concordou comigo, mas após isso, foi interessante, até ele deu risada, porque olha como é que são as coisas, né? Quando a gente não tem percepção, a gente acaba repetindo aquilo que a gente assiste, que a gente vê, e a gente acredita naquilo ali. Né? Eu estou falando a gente, mas quem não é assim, não se senta ofendido, tá? Eu estou falando dos meus programas passados aqui, tá? E para muita gente que está assistindo pode se identificar com isso também. Então, para a gente ter uma ideia, depois da Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu aquela explosão de bebês, os baby boomers, por exemplo, nossa, foi uma reação incrível do mercado. A economia cresceu, tinha prosperidade para todo mundo, bacana. Só que esses baby boomers, o sistema não contava, que seriam os bebês de mentes abertas. Ou seja, estavam sendo preparados para trazer os místicos aí, até podem procurar sobre isso, as crianças cristais, as crianças não sei o que, daquela época, né? Inclusive, os nossos pais tinham uma mente muito aberta sobre as coisas também de misticismo, tanto quanto outras coisas que a gente pesquisa também na área de ufologia e outras coisas. Então, esses bebês, né, eles precisavam de fraldas, eles precisavam de escolas, eles precisavam de remédios, e isso foi movimentando o mercado. E esses baby boomers, hoje, não digo hoje, porque talvez muitos não estão vivos, mas eles dominaram o mercado. Foram as pessoas que mais ganharam dinheiro. Sim.
E o sistema não conseguiu controlar. E o que o sistema fez com os filhos dessas pessoas que nasceram pós Segunda Guerra Mundial, que iam mudar literalmente o mundo? Os dimensionais que vieram nessa época iriam realmente mudar, iam quebrar com o sistema. O que aconteceu? O sistema incutiu o quê? Prazer imediato. Isso. Drogas, para suprir aquelas deficiências, porque não se havia tanta informação na época, como a gente tem informação hoje. Então, o vazio existencial desses jovens da época fez eles consumirem mais drogas. Mas não, consumirem drogas, porque mais ou menos é a mesma porcaria. Que foi a época do Raul Seixas, né? Foi a época do Raul Seixas, tantos caras bacanas, pensadores, né, que realmente criticavam o sistema em suas músicas, só que, infelizmente, o que o sistema fez? Joga droga nesses caras aí para eles morrerem logo aí para parar de incomodar. Então, é assim que o sistema age. Quando ele não consegue, ele mata. Né? Ele tira a vida realmente. Então, de que forma ele tira a vida? De que forma o sistema mata? Da forma que a gente está falando. Primeiro, envenenando. E se não conseguir envenenar, ele vai fazer outra coisa, vai fazer guerra, vai fazer outras coisas. Né? E sempre utilizando um mecanismo que o ser humano não presta atenção, que são as emoções. O medo. O medo. Olha, 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, aí o que aconteceu? O sistema utilizou o medo para que se conseguisse implementar algumas coisas que estavam na agenda deles. Felizmente, tem muita gente muito aberta dentro desse sistema aí e conseguiu aí fazer uma reviravolta. Ainda estamos no caminho dentro do sistema. Vamos ficar por mais tempo ainda dentro desse sistema. Mas aumentar a nossa percepção é necessário. Parar, sabotar o sistema é necessário. Parar de consumir os industrializados. Parar de consumir as bebidas alcoólicas que o sistema oferece. Vinho pode tomar, tá? Vinho é importante, tá? Tem o resveratrol. Artesanal também, né? Tem o vinho de Dacra, 067 vinhos, que é interessante aí. Então, é bem bacana. Então, o sistema ele utiliza esses mecanismos. E o que nós temos que pegar esses mecanismos e jogar contra o sistema? Assim como a gente está fazendo. Imagine se tivesse mais e mais e mais pessoas levando essas informações para outras pessoas. As pessoas elas precisam tornar-se pesquisadoras. Elas precisam buscar. Elas precisam querer se entender. E a informação está disponível, mas existe por trás o pano de fundo. Existe um pano de fundo e a informação está por trás. A informação benéfica para quem quer acordar, ela está atrás do pano. Né? Ela está escondida. E você tem que perder algum tempo para conseguir encontrar as informações necessárias para despertar. Por isso que se tornar um pesquisador não precisa ter um diploma. Buscar a verdade, você não precisa ter diploma. Você só precisa buscar fontes e questionar. Questionar tudo que mandam para você, você precisa questionar. Ir nas fontes e pesquisar, falar com pessoas que estão pesquisando. E isso é o mais interessante. Isso é interessante para realmente sair do sistema. Pode falar. Estou falando bastante aqui, mas pode... Não, mas tu tá no pensamento aí, desenvolvendo o pensamento, é isso. A gente entra no fluxo e começa... Vai falando e não para, né? Eu não entrei num assunto que eu gosto de falar muito, que são frequências e vibrações, né? Porque esse assunto aí, ele é fenomenal, ele depende de mais tempo para falar sobre isso, mas como a gente vinha falando, a atividade física é algo essencial para elevar a frequência e elevar a vibração, né? Sair, tirar as crenças limitantes, depende de uma carga elétrica no corpo, depende de uma boa alimentação e desintoxicação. Quer elevar a frequência e aumentar a sua percepção? Comece a fazer caminhada, sei lá, eu não vou dizer todos os dias aqui, talvez a pessoa não tenha tempo, mas faça caminhadas. Vá buscar uma atividade que faça teu corpo, né, produzir uma carga elétrica. Essa carga elétrica vai te dar um impulso
para que você eleve sua frequência de vibração. E você vai começar a mudar o teu meio. O meio não vai mais te afetar. Você vai ser o diapasão a partir de agora. Sempre falam no diapasão. E você será o diapasão. A sua vibração será o diapasão e vai trazer outras pessoas a esse mesmo nível de frequência. Por que pessoas com uma frequência baixa só gostam de pessoas com frequência baixa? Porque uma frequência superior incomoda elas. Uma frequência de alegria, uma frequência, sei lá, de como a gente está discutindo assuntos aqui benéficos para nós, isso tira as pessoas da zona de conforto. E a gente está numa frequência alta falando sobre isso. Tirando as pessoas da zona de conforto, se elas quiserem sair, lógico, né? Cada um. É. Então, para tirar essas pessoas de zona de conforto, eu preciso fazer por mim primeiro. Eu preciso mudar. Não adianta vir com frasezinhas de cuide do mundo, mude o mundo, faça isso, faça aquilo, e tá ali se envenenando. Não pratica uma atividade física, não toma um copo de água por dia, não toma um copo não, mas não toma 1 litro de água por dia. Não cuida do próprio corpo, não cuida da própria mente. E aí vem com frases que precisa mudar o mundo, mas não muda o próprio mundo. Então precisa ter essa consciência que o mundo, ele funciona conforme a sua percepção. Você é o co-criador do seu mundo, conforme a sua percepção. Para mudar a percepção, muda o que está em você, porque é de dentro para fora. Uma onda, ela é formada fora do mar ou lá dentro do mar? Ela é formada dentro do mar, de dentro para fora. Então você começa uma ondinha, vem próxima ondinha e vai indo para outra ondinha até se tornar uma onda muito grande. Aí você vai mudar o mundo, meu filho. Senão você não muda nem a tua casa, nem o teu cachorro te obedece, porque a tua vibração está menor que a frequência dele. Frequências não estão ali em sintonia, não. Então é bem interessante. Então, por favor. Não, tem uma pergunta aqui, deixa eu vou perguntar e aí você responde. Quando e como você e Carol saíram do sistema? É a Marília Baroni. Não, pode responder. Então, eu não vejo as coisas por mim, tá? Eu vou falar para mim, mas não tenha eu como exemplo. Talvez eu não seja a pessoa para você olhar para fazer essa diferença aí, talvez que você esteja buscando. Eu nasci numa família pobre, certo? Eu nasci na roça, meus pais não tinham condições, instruções para que se tivesse uma vida melhor para eles e para os filhos também. Então, isso me gerou muitas insatisfações. E, através disso, me fez buscar informações. Eu cresci, lógico, sempre com essas insatisfações, olhando as coisas de uma forma diferente, e eu sempre estive insatisfeito. E sempre estarei insatisfeito com alguma coisa. Nunca estarei contente, porque isso é zona de conforto. Então, toda essa trajetória minha, eu posso dizer que eu sou um desperto desde criança, porque a vida me ensinou. A minha trajetória até aqui, ela me deu condições para que, mesmo que meu emocional, que eu não tivesse instruções para trabalhar com o meu emocional, eu consegui trabalhar a minha mentalidade. Eu sempre tive a mentalidade forte, uma força mental, eu sempre tive. Então, o mais interessante é que você olhe para a tua trajetória, para a tua história. Veja o que a tua história está falando, e aí sim, você vai ver as condições, as informações necessárias para você seguir os teus objetivos, ou seja, atingir os teus objetivos. Mas se eu tiver que te dar uma dica realmente, preste atenção nas suas insatisfações. Se elas são insatisfações materiais ou se elas são insatisfações emocionais. As insatisfações emocionais, elas querem dizer muito mais sobre você do que o meio ou do externo. Entende? Então, sempre preste atenção nas insatisfações emocionais. O que isso quer dizer? Tá? Mas
eu, desde criança, eu sempre fui o rebelde. Certo? Perfeito. Não, eu, assim, eu não sei se ela tá desde o começo da live também, mas é o que eu falei. Eu sempre fui também curiosa, buscadora, e queria saber por que que isso acontecia. E inconformada com a forma que as coisas aconteciam, né? Muitas vezes eu ia para um lugar, eu prestava atenção no que as pessoas falavam, às vezes nos padres, nos pastores, aí eu saía de lá cheia de perguntas, ninguém sabia responder minhas perguntas. E a minha mãe até fala, ela fala assim, Carol, você expandiu sua cabeça porque você prestava atenção no que as pessoas falavam. A maioria das pessoas nem presta atenção, né? Mas eu prestava atenção, exatamente. Eu desde pequena, eu no culto lá, assistindo tal, o pastor falando alguma coisa, né? Para quem também não sabe, eu sou do interior também, do Espírito Santo, no caso. E aí eu ficava assim, encucada com aquilo que o pastor falou, e eu queria aplicar aquilo na minha vida, eu queria testar, então o que eu ouvia, eu testava. Se eu não visse que aquilo tinha funcionalidade, descartava e começava a buscar, pesquisar outras coisas. Então, assim, eu vou dizer assim, eu saí do sistema porque a gente ainda está dentro dele, a gente ainda pode passar o que está na nossa ótica no momento, que já está mais aparente para a gente, né? Porque tem muita coisa submersa, né? Eu não sei de tudo ainda, né? Vai saber se algum dia a gente vai saber. Eu acho que não. Mas eu diria que assim, eu tive um grande salto quando eu comecei a olhar para o meu corpo físico. Isso realmente fez muita diferença para mim. Eu vou falar uma coisa para mim, que ano passado, por exemplo, eu sofri muito aqui no Rio Grande do Sul por conta do inverno, da falta de vitamina D, que eu não prestei atenção. Então eu fiquei para baixo, depressiva. Eu sempre fui buscadora, né? Mas ano passado, especificamente, com a mudança de estado, mudança de sair da minha família, sair de perto da minha família, mudou muita coisa na minha vida. E como eu vim para o Rio Grande do Sul, não era acostumada com o frio, né, que faz aqui, eu sofri muito com o inverno. Então eu fiquei muito para baixo, muito depressiva, depressão sazonal, assim mesmo. E eu nem para ter um clique, tipo, é minha vitamina D. Eu sentia muita falta do sol, sofria muito com isso, né? E isso me deixou para baixo. Só que eu tinha um clique, né? Comecei a buscar, comecei a ver, vi que a minha vitamina estava baixa, busquei, comecei a partir do corpo físico. Eu acho que o corpo físico é um bom começo, né? Porque a partir disso você começa a elevar a sua frequência, você começa a dar saltos, você se sente melhor, você se sente mais apto para buscar, você tem mais energia para buscar as coisas. E de tudo que eu vivi até hoje, eu fiz vários caminhos espirituais e tal, busquei muita coisa, mas o que está tendo mais funcionalidade para mim é exatamente trabalhar o corpo físico. Então, se tem alguém que está querendo começar, comece no corpo físico. Eu acho que e não fique só nele, né? A gente tem todos os corpos aí que a gente precisa trabalhar. Mas para começar, é um ótimo começo. Cuide da sua alimentação, faça exercício físico e vai trabalhando isso daí. Os saltos vão acontecer assim, com o tempo você vai ver que vai acontecer grandes saltos. Detalhe, uma coisa que eu acho muito importante frisar aqui. Se você tem aí 25, 30, 40, 50 anos, não sei. Uma coisa, gente. Você está talvez há 40, 50 anos sem praticar uma atividade física direito, sem se alimentar direito. Então você tem um corpo que carrega toda essa intoxicação vamos colocar, de 40 anos. Então, se você começar agora, você não vai ter um resultado gigante em 3, 4 meses. Você vai ter pequenos resultados. Mas entenda que o tempo que levou para construir vai levar também um tempo para desconstruir e para reconstruir uma outra coisa ali no lugar. Então você precisa ter essa consciência, não ficar se cobrando porque eu não estou tendo resultado, eu não estou conseguindo. Não, a gente leva tempo. Você ficou 40 anos se alimentando de forma incorreta. Você ficou 40 anos buscando uma coisa que não é funcional, fazendo uma coisa que não funcionou. Tudo bem, agora você tem consciência. Então volta para dentro, mas também não se culpa por conta do que foi. O que foi já foi, o que tem para fazer agora é daqui para frente. Ficar se martirizando, ficar se culpando com o que já passou, não adianta, né? Não adianta. Então é daqui para frente. Melhorar daqui para frente. E daqui 25 anos, por exemplo, eu com 25 anos, vamos dizer, comecei a melhorar, comer só alimentos crus, comer só alimentos sem comer trigo,
comer essas coisas, né? Fazendo 70% cru e 30% cozido. Tô fazendo essa dieta agora 3, 4 meses. Eu vou me cobrar pelo que eu fiz, que eu não fiz? Gente, eu não tinha consciência, né? Eu não tinha consciência. Tá, tudo bem, aconteceu. O sistema quis isso desse jeito, ele faz isso de propósito. Mas a partir do momento que você tem um clique, você pode desenvolver isso, vira a chave, vai embora e para de se culpar pelo que foi. Ah, não, porque hoje eu comi um negócio errado. Gente, já foi. Segue a dieta normal. Não vai ficar se culpando, se martirizando por causa daquilo, porque a culpa, ela só faz você repetir o erro. Ela só vai fazer você repetir a mesma coisa. Então a gente precisa ter esse feeling de, o que foi, já foi, é daqui pra frente. E comece cuidando do corpo. Isso é muito interessante você falar sobre a culpa, porque isso está incutido no inconsciente, não é? Que você não pode errar, que você não pode tentar, né? Que você tem, ou você é perfeito ou você não é perfeito, né? O sistema impõe muito isso para nós. Então, questão de trajetória também de dentro. Como é que você despertou em outras ocasiões, tipo religiões, enfim. Eu nunca tive religião, tá? Eu nunca tive religião, por mais que nasci numa família católica. Eu passei pela evangélica, passei pelo budismo, o budismo onde realmente eu entendi algumas coisas, né, de universo, enfim, porque é mais profundo, né, o espiritismo também. Hoje no espiritismo eu desenvolvo um trabalho também numa casa espírita. Eu não sou kardecista, eu sou espiritualista. Eu acredito que há muita coisa que a gente precisa ainda descobrir, né? Então, eu não tenho uma fé cega em alguma coisa. Eu acredito no potencial que o Criador deixou dentro de nós para que a gente conseguisse realmente buscar o necessário para que a gente conseguisse evoluir. Então, hoje eu tenho um grupo de apometria, trabalho voluntário num grupo de apometria, e através disso eu observo muitas pessoas que vão buscar a cura. Então é muito interessante, porque elas chegam muito culpadas, elas chegam carregadas com a mente polarizada, e você pode perceber que são pessoas que estão com uma frequência muito baixa, estão intoxicadas, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, precisa entender isso. Não importa o local onde você está. Você precisa trabalhar em você, principalmente o teu mental. Trabalhando o teu mental, trabalhando a cacholinha aqui, vai te fazer dar um salto na tua vida. Então, nesse trabalho que a gente desenvolve aqui em Caxias do Sul, a gente trabalha nessa área da cura de pessoas também e outras funções com espíritos também, né? Mas o mais interessante é que as pessoas culpam mais os espíritos do que as ações delas mesmas. Eu tô carregada, vou lá, vou fazer um descarrego, fazendo não sei o quê. E aí, no outro dia, ela tá do mesmo jeito, tá no mesmo jeito, e ela começa a culpar as outras pessoas, porque ela tá tão polarizada. O sistema colocou programas tão ruins instalados no inconsciente dela, que o ego dela tem medo de encarar esses problemas. O ego tem medo realmente de olhar para esses problemas e esses problemas voltar para elas. Diz assim, nossa, mas o problema sou eu. Não existe o problema fora de mim, o problema sou eu. E não adianta querer que a gente seja bonzinho, que a gente não fale, não. Realmente tem que acordar. Passou a era do amorzinho. Entende? Precisa se ter compaixão, olhar para a pessoa, realmente ter um respeito pelo que a pessoa está passando, mas precisa se falar algumas coisas, algumas palavras, né, de mais formas diferentes. Né? Eu não digo duras, mas podem ser duras, macias ao mesmo tempo, mas não, que isso consiga atingir na mesma frequência da pessoa, para que ela consiga realmente, poxa, realmente sou eu o problema. Realmente sou eu que estou criando esse mundo ruim para mim. Realmente sou eu que estou criando o emprego ruim. Eu estou criando o meu mundo ruim. Estou criando, a academia está ruim, mas sou eu que estou criando isso. O que está acontecendo comigo? Então não importa a religião, não importa onde você esteja, vai ser sempre você. Sempre você.
quando você despertar, ter essa consciência que você tem o poder de fazer essa mudança, tudo vai mudar. Mas são níveis de frequências que você tem que perceber. Exatamente. Se você quer escutar uma música que você gosta e essa música ela só toca na 100.9 e você está aqui na 100.8, você nunca vai escutar a música que você gosta. Você tem que mudar a frequência. Tem que ir lá no botãozinho, girar o botãozinho, mudar a frequência, colocar na 100.9 Hz, e aí você vai sincronizar com aquela música que você gosta. Ah, eu vou falar aqui do trabalho, porque realmente assim, é uma coisa que incomoda muitas pessoas. A maior insatisfação das pessoas é com a vida no trabalho. Acordar de manhã, ir para o trabalho, elas não conseguem acordar felizes, elas não conseguem acordar alegres. Ah, me diz alguém que acorda feliz e alegre para ir para o trabalho. Eu. Eu acordo indo todo dia. Assim, a situação pode mudar de uma hora para outra. Exatamente. Entende? Tirou o pé da cama, já mentaliza o dia. Já muda a frequência do dia. Determina o que vai ser aquele dia. E quando você determina, quando você encontra esse poder dentro de você, que você determina o teu dia, ninguém te segura. A prosperidade, ela está nesse nível de alegria. A prosperidade, ela não está no nível de infelicidade, de tristeza. Não existe prosperidade na tristeza. Coloca isso na tua cabeça a partir de agora, que a prosperidade da tua vida, em todos os âmbitos da tua vida, ela está na frequência da alegria. Exatamente. Ache um argumento que você olhe para você e se sinta alegre. O sistema te põe para baixo todo momento. É notícia ruim, é notícia ruim, notícia ruim, é porque isso, porque política, porque não sei o que e tal, e você fica com a mente polarizada com tudo que está acontecendo no seu dia. E aí, como é que você vai despolarizar tudo isso? Como é que você vai eliminar tudo isso? Mudando a frequência. Dá uns 3 pulinhos antes de sair de casa, faz uns polichinelo, faz umas respiração, 5 minutos mais cedo, e aí teu dia vai mudar. Faça isso. Comece. Comendo Isso é algo o mais interessante. saudável. Comece. Oi? Comendo algo saudável logo pela manhã. Ela acorda de manhã, já mete um copo de água na goela e já era. Entende? Já lava tudo ali. Então você está com o intestino trancado, logo de manhã vai lá e toma um copão de água, enche teu intestino de água, já limpa teu intestino, porque a maioria das pessoas está triste porque está enfesada. Exatamente. Infelizmente, entende? Não consegue se perceber. Por isso que o físico, aqui, o físico, ele é o mais importante de todos. É o veículo que comunica com o superior. Se o físico está ruim, todos os meridianos do nosso corpo vão estar bloqueados, todos os canais de comunicação vão estar bloqueados. Então, com a desintoxicação, melhorando o físico, vai conseguir-se também a chegar a esse nível de prosperidade também que só com a conexão divina consegue harmonizar as frequências e expandir, criar essa prosperidade. Mas vem do físico, dessa carga elétrica produzida. Pode? Que hora que é? É isso. Deixa eu ver aqui a hora. 21h47. Ô, louco. A gente entrou no flow aqui e foi embora. Mas só para finalizar aqui. Então, assim, a gente tem muito assunto, né? Acho que a gente poderia falar por horas sobre isso. A gente, além de falar, gente, eu acho muito importante tipo assim, a gente está fazendo o nosso melhor aqui, mas claro, toda vez que você for escutar o conselho de alguém, observe se na vida dela, ela vive aquilo. Observa se o conselho que ela está te dando, se na realidade dela aquilo realmente funciona, tá? Porque o que eu estou falando aqui, eu realmente estou falando algo de uma base que eu vivi, de algo que eu estou usando, de algo que está funcionando. Eu não tenho condições de falar uma coisa que eu não tenho domínio. Por isso que eu busco, por isso que eu busco entender como é que funciona e busco aplicar na minha vida para eu poder ensinar outras pessoas, né? Esses dias
A minha mãe mesmo estava me falando. Ela falou assim, porque fulano de tal disse isso para mim, fulano de esse falou isso, outro falou aquilo, você nem está me falando isso, né? Minha mãe também tem uma mente muito aberta, a gente conversa bastante. E aí ela falou assim, eu não sei mais o que escutar, eu não sei mais o que ouvir, né? E eu acho que esse tanto de informação acaba causando também uma desinformação que a gente tem, que é um bombardeio de muita informação muito grande que a gente tem, e a gente leva um tempo para poder selecionar tudo isso. É igual você Netflix, você começa a escolher, você não sabe o que você escolhe ali para começar a assistir, né? Então, assim, como é que eu vou selecionar a pessoa que eu vou me espelhar, a pessoa que eu quero realmente o resultado daquela pessoa que ela está falando? Observe se na vida dela ela cultiva aquilo ali de fato. Eu acho que o melhor norteador que você pode ter de uma pessoa te dar um conselho é se na vida dela ela vive aquilo. Porque se ela não vive aquilo, ignora completamente o que ela tem para te falar. Ela pode ser a pessoa que você mais gosta no mundo. Pode ser, sei lá, sua irmã, sua mãe, sua avó. Mas se ela não tem sucesso naquela área que ela está te aconselhando, não adianta. Não adianta. Porque o que ela fez não funcionou. E ela está te passando alguma coisa que não vai funcionar. Então, toda vez que eu busco ter um conselho de alguém, que eu busco me inspirar em alguém, eu olho, realmente essa pessoa vive isso que ela está falando ou ela só está falando da boca para fora? Eu acho que a gente precisa buscar isso e, basicamente, inspirar as pessoas também a trazer isso à tona, porque a gente está perecendo de boas mentes pensantes nessa nossa sociedade, né? A gente precisa disso. E estamos aqui para fazer essa diferença, né? Cada um fazendo o seu trabalho. Eu agradeço aqui todo mundo, né, que participou dessa live, todo mundo que comentou, todo mundo que deu um carinho pra gente aqui, né, deu um like, impulsionou nossa conversa aqui. E eu já vou me despedindo porque tá na hora de dimensional dormir. Não, tá certo, tá certo. Mas a gente vai marcar outras lives, não vai, Nath? Sim. A gente tem muito estudo ainda pela frente, né? Eu acho muito interessante essa questão aí de... Assim, eu vou usar algumas coisas que você usou aí. Eu aceito que as pessoas me tragam informação se ela for positiva. Eu aceito. Manda informação para mim que se ela for positiva, eu pego. Se ela for negativa, não. Então, por isso que eu digo, seja um pesquisador. Se a pessoa traz uma informação para você, vai lá e pesquisa. Pega essa informação dela e pesquisa. Dá um Google, sei lá, busca um livro, pede informação. Onde é que você viu isso? E busca informação. Torne-se um pesquisador. Exatamente. A vida de um pesquisador é a vida diária. É a busca diária para se encontrar, para entender a própria história e para fazer a diferença na própria vida e na vida dos outros também. Então, torne-se um pesquisador. Não fique apenas recebendo informações, porque vai enchendo, vai polarizando. E aí você acaba sem saber para onde vai. Então, pega as informações, pesquisa. Vai e pesquisa. Não importa onde você vai pesquisar, mas pesquisa. Lê se aquilo ali... E vai aplica lá também, né? Oi? E aplica também para ver se aquilo funciona. Cara, pega 5 coisas, entende? 5 ou 3 coisas, pega uma base de 3 informações. Pega aqui, pega de nós aqui, se você reassistir essa live, ou quem for assistir essa live, pega aqui 3 informações, deixa eu ver se é verdade isso. Vai lá e pesquisa. Pesquisa, nós não somos donos da verdade, estamos falando aqui, contando nossas experiências, né, e aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, pega essas informações, vai lá e pesquisa e veja como você pode colocar na sua vida diária. Não é daqui 1 ano, 2 anos. Coloca na sua vida diária, um pouquinho de cada vez. Certo? Na alimentação, no estudo de frequências, o que as frequências têm a ver. Já deixo aqui uma dica, vai lá na minha timeline, tem bastante coisa sobre frequências e vibração. Então, busca essas informações e depois vai na fonte. Busca os autores, e aí revira aquilo que você tem para conhecer. O importante é você conhecer. Porque tu vai pegar um pouquinho daqui e dali você vai colocar em prática aquilo que vai fazer bem para você. Não é o que eu faço que vai fazer bem para você. Então, eu quero agradecer a Carol, Carol, por essa live. A gente já tinha programado falar um pouquinho do show de Truman. Quem não assistiu o filme, assiste o filme
e traz para os dias de hoje. Traz o filme, presta atenção em cada detalhe do filme e traz para os dias de hoje, certo? E aí você vai entender o que está acontecendo, o que é o sistema. Então, é um exemplo fenomenal, tá? É algo fenomenal para estudar. Então, muito obrigado, Carol, muito obrigado quem participou. Para quem também vai assistir essa live, muito obrigado também, se quiser compartilhar com os amigos, achou que tem algo interessante aqui, então compartilha. É uma base simples, mas que pode fazer diferença na sua vida e na vida de alguém também. Então, gente, muito obrigado de coração. Carol, muito obrigado de coração. É uma boa noite para todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Né? Saúde, alegria e prosperidade para todos vocês aí. Certo? Beijo. Busquem conhecimento. Conhecimento. Certo?